tua mão. Aplauda novamente a Ele, amém, querido? Graça e paz, querida igreja. Tome seu assento em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos bispos. Quero louvar a Deus pela liderança dessa igreja, por cada irmão, por cada irmã, pelas crianças. Que Deus em Cristo Jesus venha os abençoar de uma forma especial. Amém? Estive uns dias ausente daqui, estava de férias e congregando e servindo a Deus ali em Poços de Caldas, na nossa igreja Quisizânia. Tivemos cultos abençoados, onde sentimos a presença de Deus de uma forma muito especial. Creio eu que não será diferente aqui. Porque todos os dias que nós nos reunimos aqui, nós sentimos o nosso Deus falar de uma forma especial no nosso coração, usando cada um como Ele quer, do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer. E isso nós temos que louvar e bendizer ao Senhor, porque ainda existe homens e mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Ou por que não dizer capítulo de número 7. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 7 e o versículo de número 36 a seguir. Amém? Louvado seja Deus. Eu peço que os irmãos emprestem um pouco da sua atenção para meditarmos nesse texto. Trago eu uma palavra revelada da parte de Deus, quando recebi a incumbência, a missão, hoje pela manhã, de estar trazendo a palavra do Senhor. Ainda trabalhando, conversava com meu Deus e dizia que diminua eu e o Senhor cresça em mim. Que o Senhor fale segundo a tua santa e perfeita vontade. Creio que Deus é poderoso, dono e criador de todas as coisas, dizendo ao meu Deus que nenhuma palavra suba ao meu coração e nem saia da minha boca sem a tua direção, mas que antes, tudo que o Senhor colocar em meu coração, serei fiel para entregar segundo a tua santa e segundo a sua perfeita vontade. Lucas 7:36 a seguir, diz-nos assim a palavra de Deus: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungiu-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dizei-a, Senhor.
Em outras traduções vai dizer mestre. Um certo homem tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E disse: pois qual deles o amará mais? Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Amém? Redobre sua atenção. Jesus, o Filho de Deus, pregava, ensinava, curava, e a sua fama crescia, e muitos eram salvos pelo Filho de Deus. Aonde Jesus chegava, havia milagres. Aonde Jesus chegava, corações amargurados eram convertidos em alegria. Aonde Jesus chegava, a tristeza saltava de alegria. Aonde Jesus chegava, a misericórdia, a graça de Deus, o amor, o favor, a consolação era alcançada por aqueles que lhe ouviam. Razão pela qual muitos seguiam a Jesus. Segundo a palavra de Deus nos diz, um fariseu roga, intercede, diz a Jesus: entra na minha casa, vem comer comigo, esteja na minha casa, me dê a honra de entrar em minha casa. Jesus, sabedor de todas as coisas, vai atender ao pedido do fariseu. Jesus vai entrar dentro da casa do fariseu. Era uma oportunidade para que novamente a misericórdia, a bondade de Deus se manifestasse por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na ocasião, uma mulher, sabendo que Jesus estava à mesa do fariseu, projeta em seu coração entrar na casa do fariseu e o adorar, e fazer aquilo que ela sente em seu coração de fazer. Era uma missão difícil, era algo difícil. Ela teria, na ocasião, de romper alguns limites, de derrubar algumas muralhas, mas ela não se limita, ela não olha para a adversidade, ela não olha para o problema, ela não olha para a dificuldade. Simplesmente
aquilo que está em seu coração, ela vai lutar para que seja realizado. Afinal, quem está na casa do fariseu é Jesus. É aquele que um dia ela ouviu as suas palavras, entendeu as suas palavras, acreditou nas suas palavras e agora vai em direção ao seu bondoso mestre. Nada vai parar essa mulher, nada é capaz de deter essa mulher. Ela está com o seu coração voltado, ela está decidida a encontrar-se com Jesus. E diz a Bíblia que Jesus, à mesa do fariseu, ela entra por trás, sem ninguém perceber. Ninguém percebe a sua entrada. Na sua entrada não tinha glamour, na sua entrada não tinha exaltação. Ninguém bate palmas para ela, ninguém bate continência para ela. Simplesmente ela entra para realizar o desejo do seu coração. No meu coração eu vou encontrar com o meu mestre. Não importa a adversidade, se o meu mestre está, eu vou encontrar-me com o meu mestre. E ela entra por detrás. Diz a Bíblia Sagrada que ela abaixa-se e começa a fazer aquilo que o coração dela havia projetado. Ela começa a fazer aquilo que ela foi impulsionada a fazer, aquilo que ela estava preparada para fazer. Desde a sua partida a encontrar com Jesus, ela vai realizar. Nessa hora, enquanto Jesus está falando, e enquanto ela está aos seus pés adorando, alguém que estava na casa, o anfitrião da casa, ele começa a observar a cena, ele começa a olhar a cena, e quando ele começa a olhar a cena, algumas coisas ele vai projetar no seu coração, porque fariseu é assim, fariseu às vezes não tem coragem de falar, mas projeta no coração, e ele começa a projetar no coração algo à parte, ou algo a respeito de Jesus, e ele vai dizer no seu coração, sem se manifestar, como quem diz assim: Luciano, eu não quero confronto, eu não estou disposto a confronto, mas tem uma coisa: se esse aí fora profeta, saberia quem é a mulher que beija os seus pés. Ai, irmão. Jesus, sabedor e conhecedor de todas as coisas, vai se posicionar e vai dizer assim: Simão, uma palavra tenho a dizer-te. Oh, coisa linda, quando Jesus tem algo a dizer. Estamos reunidos aqui hoje, sabe por quê? Porque o som é belo? Não. Porque o pastor fala bem? Não. Porque o microfone? Não. Porque eu gosto de A? Não. Porque eu gosto de B? Não. Nós estamos reunidos aqui hoje porque entendemos no nosso coração que Jesus tem algo a falar. E você só vai embora para casa vazio se quiser, mas se você abrir o coração, tenha certeza que Jesus vai falar no seu coração, e você vai sair daqui essa noite edificado, consolado, renovado pela palavra de Deus. Jesus tem algo a dizer. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E o que eu acho mais lindo, Léo, é que Jesus não dá volta, Jesus não faz rodeio, Jesus vai direto no alvo, sem curva. Jesus não vai dizer para A, para B, não, Jesus vai olhar para Simão e vai dizer: Simão, uma coisa tenho, não a dizer para A, não a dizer para B, mas a dizer-te. E ele vai dizer assim, ó: dize, bom mestre, como se Jesus não fosse dizer, como se Jesus dependesse do aval de Simão para dizer alguma coisa. Mal sabia Simão que quem vai dizer aqui, quem tem algo a dizer aqui, é o mesmo que disse a Moisés, quando Moisés o pergunta: se eu for a Faraó e ele me perguntar quem é que te enviou, você vai abrir a boca, Moisés, e vai dizer: diga a Faraó que o eu sou te enviou. É o mesmo.
Quem tem uma coisa a dizer a Simão aqui é o mesmo que aparece a Gideão e indaga depois de uma pergunta de Gideão, quando ele olha para o anjo e diz assim: tu é contra ou tu é a favor? Quem vai dizer é o mesmo que disse a Simão: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Ele diz a Gideão e diz: eu não sou contra, mas também não sou a favor. E quem tu és? E ele vai dizer: eu sou o capitão dos exércitos celestiais. Quem tem uma coisa a dizer a Simão aqui é o mesmo que desceu com 3 anjos, se ausentou de 2, que desceu para Sodoma e Gomorra, e ele ficou. Abraão ofereceu o sacrifício e ele subia e descia na fumaça do sacrifício. É o mesmo. Quem tem uma coisa a dizer aqui é o mesmo que apareceu ao pai de Sansão e lhe fez uma promessa quando perguntou: quem é você? Quem és tu? Quem é o Senhor? E ele vai dizer: eu sou maravilhoso. Quem tem algo a dizer a Simão aqui é o mesmo que um dia disse na cruz do Calvário: está consumado. Quem tem uma coisa a dizer a Simão aqui é o mesmo que apareceu a João na ilha de Patmos, quando projetava o seu fim e dizia: acabou, vou morrer nesse lugar, sozinho, sem ninguém. E a Bíblia diz que João ouve uma voz por detrás dele que dizia: é o mesmo Jesus. E a Bíblia diz que João, se virando para ver quem falava com ele, viu um ser semelhante ao Filho do Homem. É o mesmo Jesus. É esse que tem alguma coisa a dizer a Simão. E é o mesmo que está aqui essa noite. E tem algo muito importante para dizer a mim e para dizer a você. Dize, bom mestre. Aí Jesus vai começar. Aí Jesus vai dizer assim: tinha um credor. E esse credor tinha 2 fiadores. Um devia 50 e o outro devia 500. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Diz Simão: qual deles amou mais? Simão prontamente vai dizer: eu tenho para mim, não sei, mas tenho para mim que é o que devia mais. Jesus disse: julgaste bem. Aí vai começar a revelar umas coisas que vai confrontar o coração de Simão. E vai dizer assim: Simão, presta atenção aqui agora. Eu entrei na tua casa. Oh, irmão. Devemos ter cuidado para Jesus não entrar na nossa casa e nós agirmos como Simão agiu. Jesus vai revelar a Simão qual era o problema de Simão. Jesus vai revelar a Simão aonde Simão estava em falta. Jesus vai revelar a Simão aquilo que eu e você não podemos fazer de forma alguma. Jesus vai dizer a Simão: Simão, eu entrei na casa. Eu estive na casa, eu estou na casa, Simão. Irmão, quantas pessoas no dia de hoje abrem a porta para Jesus entrar? Jesus até entra, mas deixa Jesus sair da mesma forma que ele entrou. Estamos vivendo tempos onde muitos já não têm mais sensibilidade espiritual para entender quando Jesus entra na casa. Quando Jesus entra na casa, eu e você temos que entender que Jesus entra com um propósito, e o propósito pelo qual faz Jesus entrar na casa tem que ser realizado. Então, quando Jesus entra na casa, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Atenta para quando Jesus entrar na casa. É por essa razão que existe muitas pessoas que batem no peito e diz: Jesus entrou na casa. Sim, entrou. E aí, o que mudou? Nada. Jesus está na casa. Tá, que beleza, mas o que mudou? Nada. E Jesus está dizendo: eu entrei na tua casa, Simão. A verdade é que eu entrei na tua casa. Mas tu achou, Simão, que eu era um turista? Tu achou, Simão, que eu entrei para passar umas férias contigo? Tu achou, Simão, que eu entrei na tua casa apenas para provar da tua comida?
Simão, eu entrei na tua casa, Simão, porque eu quero transformar o ambiente da tua casa, Simão, e quero te revelar coisas profundas que tu ainda não sabes. Simão olha para a vida dele assim como eu, assim como você olha para a sua vida, eu olho para a minha, e conjecturamos coisas impossíveis aos nossos olhos. Mas Jesus entrou na casa e aquilo que era impossível passa a ser possível. Alguém diz: aonde Jesus está, alguma coisa pode acontecer. Eu já digo diferente, eu digo: aonde Jesus está, tudo pode acontecer. Tudo. Aonde Jesus está, tudo pode acontecer. Jesus é capaz de transformar o ambiente de tristeza em alegria. Jesus é capaz de pegar palavras de maldição e transformá-las em palavras de bênção. Palavras de maldição que tem sido decretada à tua casa, Jesus entrou para transformar essas palavras de maldição em palavras de bênção. Teu filho, ele não vai ser um traficante. Tua filha não vai ser uma prostituta. Teu filho vai ser um pregador do evangelho. Tua filha vai ser uma líder na presença de Deus. Jesus entrou na casa. Jesus está na casa. Eu entrei na tua casa, Simão. Eu estive na tua casa. Mas tu estava tão envolvido, Simão, com os problemas do dia a dia. Tu estava tão engoldado, Simão, pelas coisas cotidianas, que eu entrei na tua casa e tu não percebeu quem entrou na tua casa. Talvez seja o nosso defeito. Talvez seja o problema da igreja presente. Jesus entra na casa e elas não creem que quem está entrando na casa não é qualquer pessoa. Quem está entrando na casa é quem tem todo o poder e toda a autoridade. Ele entra para reverter o caos e edificar e colocar de pé aquilo que estava destruído. O que Jesus está revelando para Simão é: Simão, tu está olhando coisa pequena demais, Simão. O teu olhar está errado, Simão. Tu está olhando como um homem carnal. Tu está olhando como um homem totalmente materialista. Nós vivemos o ano da visão perfeita. Não podemos aceitar isso na nossa vida. Nós temos que ter visão diferente da visão que Simão teve. Jesus está ensinando, Jesus está tendo comunhão, Jesus está comungando, Jesus está abrindo porta, Jesus está abençoando, Jesus está transformando, Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está renovando, Jesus está edificando, Jesus está colocando de pé, Jesus está dando nome, Jesus está dando autoridade, Jesus está dando poder, e Simão está de olho em coisas carnais. Muda a visão, muda a forma de ver as coisas. Para de ver desgraça em tudo, para de ver problema em tudo. Quem está na casa resolve. Quem está na casa resolve. O que tem que fazer, pastor? Simples. Não agir como Simão agiu. Se ele entrou na casa, é hora de ter uma relação com ele. Ou você pensa no seu coração que Jesus te escolheu simplesmente para ocupar um banco de igreja? Não, definitivamente não. Jesus te escolheu para você dar a mão à sua liderança, somarem para o crescimento da obra e do reino de Deus. Eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me lavaste os pés. Aí Jesus vai revelar uma coisa extraordinária. Essa, desde a hora que eu cheguei, ela lava-me os pés com as suas lágrimas. Fala de servir. E se Jesus entrou na casa, na
noite de hoje, porque toda palavra ela tem que ser aplicativa, porque eu creio no profundo do meu coração que eu não vim pregar para a parede. Eu sei o Deus a quem eu sirvo e sei quando Deus está falando com os seus filhos. Eu prego o evangelho desde 7 anos de idade, e se tem uma coisa que eu sei é quando Jesus fala na casa. Se Jesus entrou na casa, é porque Jesus sabe mais do que eu, mais do que qualquer pessoa, que aquelas que aqui chegaram têm potencial para servir. Mas Jesus sabe, e Jesus usa para a glória do seu reino. Ela está lavando os pés de Jesus, e o que Jesus procura são homens e mulheres prestes a servir. O viceiro de Samaria está sendo levantado. O inferno convoca um exército para destruir tudo o que é em relação a Deus. Mas enquanto o inferno levanta um exército para destruir tudo aquilo que se diz respeito a Deus, mal sabe Satanás que aos pés de Jesus, Jesus está levantando uma geração que está pronta e preparada para servir aos seus pés. Essa geração está aqui hoje. Essa geração está aqui hoje. Essa geração está aqui hoje. Jesus conta com você. Jesus conta com você. Jesus escolheu você. Jesus chamou você e te trouxe para os seus pés. Se estamos aos pés, é uma oportunidade de servir. Ao passo que a gente serve, Fernanda, Jesus vai trabalhando. Ao passo que a gente vai servindo, Jesus vai transformando. Ao passo que a gente vai servindo, Jesus vai dando vitória. Como virão, se não há quem pregue? Como pregar, se ninguém se dispõe a ir? Venham aos pés de Jesus, sirvam, porque grandes coisas o Senhor Jesus fará através da tua vida. Ele está servindo aos pés de Jesus. E Jesus está mostrando para Simão: está vendo, Simão? Eu entrei para fazer alguém servir. Essa mulher que está servindo, Léo, ela não tinha potencial nenhum aos olhos humanos de servir. Ela não tinha direito nem de estar ali. Mas ela não se conforma. E Jesus está procurando homens e mulheres inconformados. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o teu estado hoje? Olha para dentro do teu coração hoje. Faz um exame, faz uma análise, faz uma reflexão, faz um exame. Olhe para dentro de você hoje. Olhe para dentro da sua vida hoje. E se pergunta, e consiga, por intermédio do Espírito Santo de Deus, detectar o que é que te impede de servir. Quando você descobrir o que é que te impede de servir, luta contra isso. É preciso um posicionamento. O que Jesus nos chama hoje aqui é: venha para os meus pés servir. O lugar mais alto de estar é nos pés de Jesus servindo. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade. Nós fomos salvos para servir e para esperar. Nada mais que isso. Para nada mais. Salvos para servir e para esperar. Venha aos pés de Jesus e comece a servir. É tempo, irmão, de levantarmos a bandeira do Evangelho e começar a servir. Jesus, o que o Senhor quer da minha vida? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Põe a tua palavra na minha boca. Sou como uma criança, não sei falar, mas põe a tua palavra na minha boca. Diz a Bíblia Sagrada, Bruna, que ao passo que ela lavava os pés de Jesus, com lágrimas. Com lágrimas. Simão não deu água, ela está lavando com lágrimas.
Sabe o que Deus procura? Homens quebrantados como Jeremias. Hoje, levamos ou trazemos um lenço para a igreja só quando estamos gripados. E Jesus procura homens que chorem no seu altar. Jesus procura homens e mulheres que ainda choram no seu altar, que ainda perca sono por aqueles que estão perdidos, que ainda choram por aqueles que estão sendo destruídos. Em uma madrugada em seu quarto, se quebranta aos pés de Jesus e diz: Jesus, leva-me, usa-me. Jesus, que é homem que chora no seu altar. A Bíblia Sagrada diz no livro de Jeremias, isso é sério, que Deus, Ele desce e vai nos palácios e procura 3 classes de pessoas, para que Ele viesse ter uma relação, se revelar e fazer com que esses homens viessem a servi-lo. E diz a Bíblia que a primeira classe de homens que Jesus procura, que Deus procura, foi os reis no palácio. E Deus percebeu que os reis eram corruptos. Deus se ausenta, sai do palácio, vai até o monte, vai em busca dos profetas. Mas Deus percebe que os profetas eram mentirosos, profetizavam ao seu bel prazer. Deus desce do monte e vai até o templo em busca dos sacerdotes. E Deus percebe que os sacerdotes também eram mentirosos, transmitiam palavras a seu bel prazer. É nessa hora que Deus não aguenta, que Deus vai no coração de Jeremias e lamenta no coração do profeta e diz: eu busquei entre eles um homem que estivesse na posição no muro, para que pudesse tapar as brechas, mas a ninguém achei. É uma tristeza, é uma tragédia quando Deus procura um homem, quando Deus procura uma mulher para usar e não acha. Deus é um Deus que procura sempre, mas na Bíblia poucas vezes você vai ver Deus encontrando. A Bíblia diz que quando Ele decide destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede e diz: se tiver 50, o Senhor vai destruir a cidade com 50 justos. E Deus diz: vou procurar. Se tiver 50, eu não destruo. Deus procura e não acha. Mais uma vez Abraão intercede: se porventura tiver 45, Deus procura 45 e não acha. Mais uma vez o patriarca intercede: se tiver lá 30, Deus procura e não acha. E a soma do patriarca vai diminuindo até o ponto de não ter 5 justos. Deus procura sempre, mas poucas vezes você vai ver Deus achar. Mas tem uma coisa: quando Deus acha, a festa no céu. Quando Deus acha, a alegria na presença dos anjos. É por essa razão que quando Deus procurou em Israel e achou um jovem por nome de Davi, a Bíblia diz que ele alegra-se. Deus expressa a sua alegria, toma a boca do salmista, e através da boca do salmista Deus declara: achei a Davi o meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Oxalá que na noite de hoje, enquanto eu prego o evangelho, o mesmo Deus que achou a Davi possa descer aqui essa noite e achar a sua vida, e achar você com o coração aberto, disposto a dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Jeremias quebranta o coração, chora devido à tragédia, devido ao caos, porque Deus procurou e não achou. E o profeta sabe bem o que vai acontecer quando Deus procura um homem, quando Deus procura uma mulher e não encontra. Quando Deus entra na casa e procura uma mulher e procura um homem e não encontra, é grande a tragédia.
é grande o caos. Por essa razão, o profeta chora, e ele vê em visão, quando Deus disse aos homens armados, e ele vê que os homens armados entram dentro da cidade, e Deus brada e diz: entrem na cidade, saquem a espada, matai, homem, mulheres, pequenos, não deixa escapar ninguém. E o profeta chora, mas ele vê também quando aparece alguém com um tintureiro na mão, e ele vê quando o Senhor diz a esse homem que estava com o tintureiro na mão: parem, esperem, até ser marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar. Deus procura homens quebrantados, Deus procura mulheres quebrantadas. Enquanto Simão não percebe a entrada de Jesus na casa, tem alguém aos pés de Jesus que chora, que roga, que intercede, que diz: Senhor, o Senhor ainda está aqui na casa. Eu ainda acredito que tudo isso pode mudar e que teu nome possa ser glorificado. Se coloque de pé enquanto eu concluo essa mensagem. E ela seca com os cabelos. Jesus vai dizer: Simão, não me deste óleo para ungir minha cabeça, mas essa unge os meus pés com unguento. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu só quero dizer o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Pés falam da preparação do Evangelho. Por isso que quando o anjo apareceu a João na prisão, quando ele tira tudo e diz assim: acabou, porque mataram a Filipe e eu estou preso para morrer amanhã. Acabou. Mas eu me alegro, vou morrer amanhã, me alegro. Mas mal sabia o apóstolo Pedro que o anjo aquele dia ia entrar ali. Talvez você veio para mais um culto, mas hoje não é mais um culto. Hoje é o culto que Jesus entra aqui. Ele está na prisão e está dizendo: se Filipe morreu ontem, a fio da espada, amanhã é meu dia, então vou fazer o seguinte: vou tirar tudo aquilo que ele me deu. Aí sabe o que ele faz? Ele tira a capa que fala da autoridade. Mas uma coisa também ele me faz, que me chama a atenção: ele tira a sandália dos seus pés. E quando o anjo aparece aquele dia e dá umas lições para Pedro, e diz: Pedro, levanta-te, pega a tua capa. E ele pega a capa dele, levantou e vai saindo. Olha, Pedro, falta alguma coisa, assim não dá para ir. E ele coloca a capa, estava faltando a capa, e ele coloca a capa sobre si e vai saindo o anjo: não, Pedro, falta ainda alguma coisa. Desse jeito não pode ir. Senhor, mas eu já estou com a capa. Pois é, Pedro, mas olha para os teus pés. Sim, calça, ata as tuas sandálias. Essa noite Jesus está nos dizendo: ata as sandálias, porque Deus vai te usar com a graça tão extraordinária, com a unção tão poderosa, que aonde você chegar, quem vai pisar junto com você é Deus. Deus está te calçando, Deus está te preparando com a preparação do Evangelho. Deus
Deus está te dizendo: do mesmo jeito que você entrou hoje, você não sai. Abra o teu coração, receba a palavra, entenda o que eu quero revelar na tua vida, porque vou te usar com graça, com unção, para coisas grandes aqui nesse lugar. Vou eu te levar, vou eu te levantar aonde você nunca sonhou que um dia chegaria. Não é você quem vai, mas é os pés preparados na preparação do Evangelho. Enquanto muitos não notam a entrada de Jesus na casa, você essa noite é privilegiado. Por quê? Porque Deus está te dizendo: absorva tudo aquilo que vem de Deus. Isso será-te por preparação do Evangelho. Eu estou aqui essa noite não para passar tempo, eu estou aqui essa noite para me preparar para servir ao meu Senhor. Absorva tudo aquilo que Deus te dá aqui. Se Jesus está na mesa, mesa é lugar de quê? De comer. Ninguém senta à mesa para ficar de boca fechada. Se sentou à mesa é porque vai se alimentar. Então abra a tua boca, porque Deus vai começar a te encher com coisas grandes, com coisas novas, com coisas profundas, com coisas extraordinárias que você ainda não sabe. É por isso que Davi disse: Senhor, a minha alma tem sede de ti. Melhor dizendo, a minha alma tem fome de ti. Davi entendia que o que Deus queria fazer com ele era lhe preparar para a sua missão. É por isso que Davi vai dizer: Deus, eu vim aqui para o Senhor me preparar para a missão. Só que tem uma coisa: se o Senhor me chamou à mesa, eu quero te revelar uma coisa, Deus: a minha alma tem fome de ti. Aí Deus vai, toma a boca do salmista, e é o mesmo salmista que diz, em inspiração profética, em inspiração poética, ele vai dizer assim: abre bem a tua boca, Davi, que eu te encherei. Quem vai te encher essa noite não é o pregador. Quem vai te encher essa noite é o Espírito Santo de Deus. Abre a tua boca. Diga a Deus: Deus, a minha alma tem fome. Deus, a minha alma tem sede. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu quero, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te convença essa noite que tu serás uma ferramenta usada em suas mãos. E o reino de Deus, a obra de Deus, vai crescer por intermédio da tua vida. E o nome de Deus será glorificado aqui nesse lugar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus te guarde. Que você saia daqui essa noite preparado para entender quando Jesus entra no ambiente. Quando Jesus entrar no ambiente, meu querido, estou terminando. Faça uma coisa, pelo amor de Deus. Sentiu a presença de Jesus entrar no ambiente? Faça como o salmista fez. Abra a boca, porque Deus vai começar a te encher. Comece a servir, comece a adorar. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, enquanto você exalta, enquanto você clama, enquanto você intercede, Deus vai te enchendo, Deus vai te transformando, Deus vai te usando, suas mãos vai sendo estendida, o inferno vai dando marcha ré, o nome de Deus vai sendo glorificado, almas vão sendo libertadas, vidas vão sendo restauradas, porque Deus vai te usar. Usa Jesus. Começa a usar Jesus com graça. Começa a usar Jesus com unção. Começa a usar Jesus segundo a tua vontade. Jesus, faça esse crente entender que o Senhor entrou na casa. Jesus, não deixe ele ir para casa de mãos vazias. Faça o seu coração sentir que o Senhor entrou na casa para que ele venha servir. Revela coisas profundas, meu Senhor. Revela coisas extraordinárias. Revela coisas dignas, meu Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que o viceiro de Samaria caia por terra, para que o inferno, ó Deus, não prevaleça contra a tua igreja, não prevaleça contra a tua obra, porque a tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Essa mesma igreja que está aqui essa noite, lavada e remida pelo teu sangue carmesim.
chega em casa e abre a boca, abençoa os filhos, abençoa o marido, consagra a sua casa, consagra a sua vida. Diga: meu filho vai ser um pastor, meu filho vai ser um pregador, o meu marido vai ser usado nas mãos de Deus, a minha esposa vai ser usada nas mãos de Deus, porque eu senti que o Senhor entrou. Se o Senhor entrou, o Senhor não entrou por entrar, o Senhor entrou para me abençoar, o Senhor entrou para me erguer, o Senhor entrou para me levantar, o Senhor entrou para derramar poder, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amém e amém. Conserva isso no coração. Jesus entrou. Nunca será mais um culto. 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 É o culto. Jesus entrou na casa.